Fala pessoal, como vocês estão? Trazendo mais um vídeo hoje aqui, de volta ao nosso cenário original. Hoje um vídeo sobre Banco do Brasil. Na última sexta-feira ele derreteu no último pregão, na verdade nos últimos minutos a ação simplesmente morreu, faleceu, perdeu 6% em questão de 10 minutinhos ali. Foi uma liquidação de muitas ações de um acionista grande do JP Morgan. Não sabemos quem nem porquê, apesar de ter alguns porquês da gente pensar, né? Mas nada absoluto do porquê que ele fez esse movimento nesse momento. O que importa é, vendeu um caminhão de ações, no momento da venda, pum, despencou as ações, enfim. Vemos aqui, olhando assim, né? Parece, quando a gente olha daqui, é uma pequena queda, né? É uma quedinha, mas nem parece que é essa queda que a gente vê aqui, uma coisa tão súbita, né? 6,5% em questão de 10 minutos aqui. Mas, bom, aqui nós estamos com o nosso querido Banco do Brasil nessa situação. Vamos entender o que aconteceu e esse vídeo aqui é um pouco mais aprofundado sobre os motivos disso, trazer um pouco dos balanços que vieram por último, das previsões que as grandes agências de pesquisa estão soltando, porque isso é importante para a gente entender qual que é a perspectiva e no fim eu vou dizer o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, sobre a minha visão com o meu se eu me arrisco aqui ou se eu acho que é hora de esperar. Inclusive também aproveitem aqui o vídeo para comentar aqui embaixo o que vocês acham, porque eu acho que essa troca de ideia é uma das coisas mais interessantes que a gente tem e que pode fazer, certo, pessoal? Então bora lá. Como eu havia comentado, quando a gente pega aqui o nosso gráfico dos últimos 6 meses, o Banco do Brasil vem passando por maus bocados, caindo 37% aqui em questão de 3 meses, né, para cá. E tudo que você vê hoje em dia de notícias é tudo muito péssimo, tudo muito ruim, as perspectivas não estão nada boas. Quando eu vejo, acompanho bastante a parte de financeira do Twitter, né, e tu vê as pessoas comentando ali como se acabou. Acabou o Banco do Brasil, vai acabar o Brasil, vai virar uma ditadura e não dá mais para comprar, enfim, que faliu e quem comprar é louco, que a única coisa que presta hoje em dia é Bitcoin, né, que é o que está no hype atualmente. Só que as coisas não são bem assim, né? A gente tem alguns pontos a analisar e, bom, bora começar aqui. Primeiro que quando a gente analisa esse tempo gráfico de 6 meses, é muito diferente do que se a gente puxa aqui um gráfico de 5 anos ou um gráfico analisando tudo. Só que uma coisa que é importante de se notar, né? Quando você vê essa proporção de queda aqui, de 36%, a gente teve poucas oportunidades na história de fazer compras em momentos como esses, como por exemplo 2008, que a gente teve uma queda de 50%. A gente teve oportunidade em 2014, onde a gente teve quedas de 60%. Oportunidade em 2018, queda de 30 a 40%. Oportunidade em 2020, com a pandemia, queda de 50%. E agora, uma nova queda quase em 40%, né? Vamos ver aqui quanto que falta para atingir 40%. Falta pouquinho, mas R$ 2 aí que ela cair, descer ali para uns 17, por aí já vai bater 40%, e isso marca uma grande oportunidade, né? Vou puxar aqui a análise fundamentalista do Banco do Brasil, que eu acho que aqui que tem uma das coisas mais interessantes para a gente analisar, né? O preço sobre lucro dela está em 4,95. Existem algumas nuances aqui. Se você vai no Google Finanças, aparece 3. No Status Invest também está um pouco mais baixo, mas está em torno de 4 ali o PL. Porém, acho que o grande ponto aqui da gente analisar é o preço ao valor patrimonial, certo? Está em 0,59, né? Que é como se você comprasse o banco inteiro. Pensa assim, você quer montar um banco. E aí você tem um amigo seu que tem um banco. E ele gastou R$ 100.000, supondo, né? R$ 100.000 para construir aquele banco. R$ 100.000 ele botou a agência, ele abriu tudo, fez a contabilidade, colocou marketing em cima, construiu um nome, tem um branding conhecido no Brasil, e ele gastou R$ 100.000. Mas ele vai lá e te oferta por 60 mil. Você compra ou não compra?
provavelmente compra, né? Porque é um risco-benefício que puxa para o benefício mais do que o risco, certo? Uma coisa a se comentar aqui é que por ser uma estatal, a gente tem um desconto do preço valor patrimonial. Afinal, todo mundo tem suas desconfianças quando envolve uma estatal, né? É uma coisa meio sublime. Ali, pô, vou investir com o Estado, aquela coisa que sempre gera uma desconfiança. Então, nunca está no preço perfeito. Mas abaixo de um também é brincadeira, né? Abaixo de um é muito barato. Agora, por exemplo, você vai ter um Banco do Brasil a um e um Itaú a 1,5, 2, preço valor patrimonial, bancos privados, né, eu digo. Porque aqui, por mais que seja uma gestão híbrida, né, onde a gente tem presença de acionistas como eu, você, a gente também tem uma presença do governo muito relevante. Afinal, ele indica pessoas a governarem o Banco do Brasil. Até então, tem uma consistência muito boa de serem boas indicações. Porém, né, a gente tem que governo é o tipo de coisa que muda da água para o vinho a qualquer momento. Nunca você tem uma certeza muito absoluta com relação a qual vai ser a qualidade do próximo ou das indicações, porém tem um bom histórico a favor do Banco do Brasil. Aqui a gente vê algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, vou puxar aqui o histórico do preço patrimonial do Banco do Brasil. E a gente vê que a gente teve a oportunidade de comprar nessa casa de preço 3 vezes na história. Em 2015, na crise do impeachment, do Joesley Day, que teve sucessíveis crashes. Tivemos oportunidade em 2021, com a pandemia, né? Pós-pandemia aqui, recuperação da pandemia. E agora? Depois disso, ele sempre se recuperou, né? E vai se recuperar de novo, ao que tudo indica. Afinal, um dos grandes benefícios de investir numa estatal, e dos poucos, é que, fazendo parte do governo, o governo nunca vai deixar ele quebrar, né? Sempre vai imprimir dinheiro. Por exemplo, na China, a gente já viu algumas empresas da China estarem prestes a quebrar e o governo vai simplesmente ir lá e manda um resgate. Como aconteceu aqui no Brasil, muitas vezes com empresas estatais, né? Que teriam quebrado se não fosse o governo ir lá e dar uma ajuda. Então, esse preço patrimonial para a gente, quando analisa um contexto histórico, é extremamente atrativo. Agora, analisando aqui o dividend yield, vou puxar aqui para baixo que a gente consegue analisar com mais cautela, porque porcentagem é uma coisa muito relativa, né? Porque ele está sempre atrelado ao preço e o preço oscila. Mas a gente vê um crescimento de dividendo do Banco do Brasil nos últimos anos, a gente vê que não era um banco que era um grande pagador, porém, em 2022 para cá, sob a atual gestão, vem crescendo. E, pelo que eu acompanho nas notícias, a gente tem mais um dividendo aí de uns R$ 2 mais ou menos para ser anunciado, que vai elevar essa barrinha até aqui, um pouquinho mais até, mantendo essa tendência de crescimento, certo? Então, vamos supor que a gente mantenha esse crescimento aqui e cotando 2,60 esse último dividendo. Você vai estar comprando uma ação por R$ 18 que vai te pagar 2,60 de dividendos. Ou seja, você vai estar recebendo muito mais que 10, que 1% ao mês apenas de dividendos, né? Mais que 12%, certo? De dividendo, que é extremamente atrativo. Isso que a gente não está nem considerando que esse dividendo vai crescer. Que esse dividendo, ao longo de 5, 10 anos, vai duplicar, triplicar. Então você tem uma oportunidade hoje que é ímpar. Vamos dizer que um dia esse dividendo vai ser R$ 5. Você vai estar comprando a 18. Em questão de 3, 4 anos, a ação vai se pagar só com o dividendo que ela vai estar distribuindo. Certo? Então, acho que é uma oportunidade extremamente atrativa. A gente vê que tem distribuições constantes de dividendos, certo? Analisando aqui com os outros pares, a gente vê a vantagem aqui, atual para o Banco do Brasil, aquela coisa que eu falei antes, né? O preço patrimonial comparado a bancos particulares são mais altos, apesar de que o Bradesco está numa situação tão peculiar aqui que também está muito barato, chegou a estar mais descontado ainda do que isso, né? E bem, agora eu tinha separado também algumas notícias para a gente ver aqui, que é para dar uma olhada no termômetro do mercado, né? Aqui a gente vê que grande parte das notícias puxam o banco para baixo. Então, aquelas coisas bem agressivas, no sentido
Por exemplo, esse aqui que eu peguei, o pior ainda está por vir para o Banco do Brasil, né, questionando. Então, a situação não é boa para o Banco do Brasil, porém a gente sabe que isso não é uma sentença de morte para o banco. É um banco muito grande que tem de a se recuperar. Hoje a gente tem uma taxa de inadimplência que está muito alta aqui no Brasil, certo? Então a gente está atingindo 3, 4% de inadimplência. Isso é muito, muito alto para um banco. Isso é muito prejudicial, porque um banco empresta 9 vezes mais do que o dinheiro que ele tem, certo? Em média. Isso é física, isso é a quântica da economia, né? Aquela coisa que é meio difícil de compreender, mas cada 1% que ele deixa de receber é como se fosse 9% que ele poderia emprestar, certo? Por isso que é tão relevante essa porcentagem. Porém, hoje a gente está no pico da Selic. A Selic já entrou em manutenção, inclusive eu fiz um vídeo, o meu último vídeo foi sobre isso, para quem quer, assim, para quem tem interesse em entender mais sobre a Selic, dá uma olhada lá. É, ela entrou em manutenção, então indica que a gente vai entrar em uma fase de retração dessa Selic, e entrando nessa fase de retração, dentro desse fim de ano, para o ano que vem, a dívida vai voltar a ser paga, vai diminuir a inadimplência, vai ser muito benéfico para o banco e as coisas voltam a ser como previstas. Outra coisa também é a gente vê algumas casas, como por exemplo a do BTG e a da XP, continuando recomendando a compra por conta da análise fundamentalista, alguns outros já descartando o Banco do Brasil. Então eu vejo como oportunidade. Comenta aqui embaixo o que você acha para a gente trocar essa ideia. Curte o vídeo, para dar aquele gás, né? O YouTube acaba recomendando mais, senão ele acaba cortando, né, a divulgação. E se gostou, quer continuar acompanhando os conteúdos aqui, quer ajudar a gente aí na meta de 1.000 inscritos até o fim do ano, se inscreve aqui no canal, que vai ser uma grande ajuda aí. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!